Bom, então agora sim, gravando, né? Pessoal, boa noite para todo mundo aí, boa noite para o pessoal do curso Turma 2024, Turma 2025, pessoal que não é do curso, que está assistindo aí, interessado no tema, na palestra. É um prazer enorme receber vocês aqui, tá? Obrigado pela disponibilidade, especialmente para o Lucas, tá? Obrigado, Lucas, pela disponibilidade, sempre super solícito aí, sempre colaborando bastante com o departamento, nas diversas atividades do departamento, né? Prazer ter você aqui. Pessoal, a gente vai iniciar então mais uma palestra aí do módulo de tendências de mercado em sistemas aeronáuticos, que para a turma 2024 é a nona palestra, para a turma 2025 é a segunda palestra, e sempre com temas super atuais e relevantes aí, e o que a gente sempre preza, né, fazer temas bastante diversos para que a gente possa ver o tema aí da aviação e dos sistemas aeronáuticos nas diferentes áreas aí, né? Então, a gente tem o prazer de receber o Lucas aí. Antes de começar, vou dar alguns rápidos recados, tá? Para a turma 2024, vocês estão agora aí na fase final aí do TCC, né? Mandei para vocês e para os orientadores de vocês um e-mail ontem falando, explicando sobre as próximas entregas e sobre a formação de banca, etc, etc. Espero que vocês tenham recebido. Se não recebeu, entre em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, para eu repassar, tá? Por favor, se atentem aos prazos aí, porque estamos chegando no fim aí, né? Então, já temos uma luz no fim do túnel aí. Então, fiquem atentos aí. Alguns poucos de vocês ainda estão devendo atividades, então a gente vai entrar em contato pessoalmente com cada um aí que estiver devendo atividade. E então se atentem especialmente aos prazos do TCC. Pessoal da turma 2025, a gente começou agora na sexta-feira passada o módulo 3, né? E a gente tem observado aí que alguns poucos de vocês também estão devendo algumas atividades, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2. A gente também vai entrar em contato com cada um que esteja devendo alguma atividade e combinar uma data, uma forma de entregar, para que ninguém saia prejudicado. A gente sabe que vocês trabalham e têm outras atividades, outros compromissos. A gente sabe que não é tão fácil tocar um curso longo como esse, tá? Bom, dados os recados aí, então a gente tem o prazer aí de receber o Lucas Florencio Queiroz de Oliveira, que é sócio proprietário aí da AL Drones, para falar para a gente um pouquinho aí na palestra intitulada Uso de Drones no Cenário Urbano, Desafios e Oportunidades. Lucas, antes de passar para você, eu vou te perguntar, você quer que o pessoal, tendo dúvidas, te interrompa, guarda para o final, o que você prefere? Olha, eu acho que pode interromper sem problemas. Uhum. Eu vou tentar abordar alguns temas, né, na temática, na dinâmica das oportunidades, né, e desafios do uso de drones no cenário urbano. E, e para isso a gente vai passar por alguns conceitos, vai conversar um pouco. Então, sintam-se à vontade mesmo. A turma, à medida que tiver algum tópico não tão claro, ou queira esclarecer alguma dúvida, ou queira fazer alguma observação. A única coisa é que quando eu estiver compartilhando a tela, eu vou estar sem visualização dos senhores e das senhoras. Então, se puder levantar a mão, fazer alguma sinalização, ou mesmo abrir o áudio e falar alguma coisa para eu saber. Perfeito. Então, Lucas, vou deixar você se apresentar melhor aí e todo seu. Muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui. Show. E a gente já começa com uma provocação que eu gosto de fazer. Bem, todos vendo minha tela, né? Sim, Maravilha. Como o professor comentou, é uma pequena contribuição da L Drones e
para essa especialização tão relevante, né, para a carreira de todos e também presentes, né, e também para o próprio departamento de engenharia aeronáutica, um marco, assim, esse estilo de programa. Então, para a gente é um grande privilégio poder contribuir. É, a provocação começa descrevendo o porquê falar de regulamentação de drones, né? E eu acho que essa provocação se inicia na própria origem dos processos de certificação, que teve sua criação em 1958, imediatamente após um, um início da aviação muito pungente e também com a ocorrido de alguns acidentes emblemáticos, como foi o caso da colisão de duas aeronaves sobre o Grand Canyon, né, lá em 1956, que foi um Constellation e um DC-7 que colidiram, enfim, todos os passageiros faleceram. E poucos anos depois existiu a criação de um órgão do Estado, né, no caso do Estado americano, para acompanhar aquele desenvolvimento dessa tecnologia aeronáutica que estava, digamos assim, saindo de um contexto de aeronaves talvez militares adaptadas que existia e começando realmente a projeto de aeronaves especificamente dedicadas ao transporte de passageiros e como é que o Estado atuaria nessa seara. O que aconteceu de fato foi que desde a criação da FAA nos anos 50, né, ocorreu um exponencial, né, vertiginoso diminuição do número de acidentes e, consequentemente, um grande aumento do número de passageiros transportados, né, chegando à marca de agora passou dos 3,5 bilhões de passageiros por ano, né? E isso tudo é parte de uma lógica que envolve não só os próprios fabricantes de aeronave, com os operadores e os centros de manutenção, como também com a própria presença do Estado através de agências reguladoras, que interfaceando com os fabricantes do ponto de vista de design, com os operadores do ponto de vista de processos processos, né, de qualidade para serem seguidos. E com o centro de manutenção, auditando tanto a formação de mecânicos quanto a própria execução de tarefas, criou um contexto chamado aviação, né? Então, a aviação não é mais apenas a aeronave e o seu público-alvo, mas é essa interface que acontece, né, entre os fabricantes, os operadores e centros de manutenção, que são as pessoas que trabalham ali de fato com as aeronaves e os seus clientes, como a presença do próprio Estado regulando e atuando sobre todos esses níveis, né? E a aviação entrega um produto de grande confiabilidade e segurança, e a sociedade devolve uma confiança e um aumento de demanda, que tudo isso culmina, né, num aumento de escala e consequente redução de preços, popularizando a aviação aos níveis que eu acabei de descrever, né? Então, por que falar de aviação, né? É justamente porque a gente considera aqui na L-Drones que é o grande mecanismo de viabilizar a popularização de qualquer desenvolvimento aeronáutico, principalmente quando a gente se propôs a fazer na área de drones, né, de aeronaves não tripuladas. Então foi por isso que a gente se dedicou desde o início da nossa criação aos processos de certificação, acreditando que eles serão os que vão viabilizar um grande aumento do uso dessas aeronaves e, consequentemente, dos benefícios que elas podem trazer para a sociedade. Isso também se reflete na realidade nacional, né? Em 69 houve a criação da Embraer, né? Por um decreto ali do presidente da República na época, Arthur da Costa e Silva, e ao mesmo tempo, né? No mesmo ano, menos de um mês depois, houve a criação do Departamento de Aviação Civil, né? O DAC, que perdurou por muitos anos até a criação da ANAC, né, em 2006, mas evidenciando também que mesmo no contexto brasileiro, essa caminhada em conjunto da autoridade regulatória e dos fabricantes de aeronave, toda a indústria propriamente dita, foi fundamental para o sucesso dos empreendimentos aeronáuticos, né? E é uma realidade que
também perpassa a aviação não tripulada, que por mais que seja num contexto muito diferente, né, usuários também e a finalidade das aeronaves também muito diferentes, né, não predominantemente focadas em transporte passageiro, e sim em variadas missões que se beneficiam do voo para acontecerem, ainda assim estão imersas numa realidade que é a mesma da aviação tripulada, né? São as mesmas autoridades que atuam, né, sobre esse setor e também é a mesma lógica de regulação do Estado, criação de normas, ganho de certa confiabilidade, certa credibilidade pelo mercado, que atua no caso dos drones também. Bem, falando dessa provocação inicial, comento um pouco, me apresento, né? Eu sou o Lucas, como o professor Bidinotto bem falou. Eu sou ex-aluno do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP e me formei em 2013, né? Entrei na escola em 2009. E por coincidência, né? No ano de 2011, eu fiz uma iniciação científica sobre hélices de baixo Reynolds, né? Que são justamente as hélices que hoje equipam essas aeronaves não tripuladas que eu trabalho, então é bacana ver como também a participação da academia contribui, né, nas suas caixinhas ali no desenvolvimento tecnológico, e hoje eu estou atuando em outro setor, mas que de certa forma está relacionado, e a gente aqui na Liderança também faz outros processos de desenvolvimento. Depois que eu saí da escola, eu trabalhei muitos anos, mais de 7 anos, com manutenção e leasing de aeronaves comerciais, principalmente em processos de transição de aeronaves comerciais, né? Airbus, de várias famílias, principalmente a 320, a 350 e a 330. O Boeing também, Embraer e ATR, passando por diferentes linhas aéreas e diferentes lessores, né? Os donos de aeronaves. E até que em 2017, é, eu trocando uma ideia com o meu colega de república na época da faculdade, o André Arrudo, a gente querendo fazer alguma coisa junto, e a ANAC naquele ano publicou o RBAC ECA 94, que foi a regulação de aeronaves não tripuladas, então a gente começou, abriu a L-Drones e começou a navegar também por esses mares, né? Mas eu queria também aproveitar e trazer a ideia da questão da cidade, né? Porque é também um ponto central dessa apresentação a gente entender a relevância das cidades nos usos das aeronaves não tripuladas, considerando os grandes benefícios que elas podem trazer e também o ecossistema que uma cidade envolve, né? Então a gente está falando de um contexto principalmente da cidade do futuro, né? Do que se concebeu chamar de Smart Cities, que envolve basicamente grande conectividade, é é, uma distribuição, né, de tecnologias IoT a vários níveis da cidade, uma certa integração de grande volume de dados, né, o Big Data, uma conexão forte entre oferta e demanda, centros de geração de soluções com centros demandantes dessas soluções, e como é que na lógica da cidade isso é distribuído e comercializado, ao mesmo tempo que uma visão pela questão da sustentabilidade e da acessibilidade. Então é todo esse contexto de Smart City que é um plano de fundo muito importante para a adoção dos drones nesse contexto e viabilizando essa cidade do futuro que se imagina existir, né? E daí a gente vê os drones oferecendo, nesse contexto das Smart Cities, né, todo o seu potencial de utilidade, né? E, consequentemente, exigindo também um amadurecimento regulatório, considerando que acaba sendo uma região com mais pessoas e, obviamente, uma região com maior potencialidade de risco, né, a essas pessoas no solo. Mas também descrevendo esse plano de fundo para a gente poder daí sim entrar nos tópicos que eu resolvi trazer aqui. E daí, falando do histórico da L-Drones, né, como eu comentei, a gente nasceu lá em 2017 e desde então vem obtendo alguns marcos importantes nesse setor,
principalmente de pioneirismo, né, a nível de certificação dessa atividade regulatória que eu comentei que a gente decidiu atuar. Isso envolve o primeiro projeto a poder voar BVLOS, autorizado pela ANAC para voar BVLOS. A gente vai discutir um pouquinho o que que é esse voo BVLOS. Em 2021, a gente aprovou o primeiro Drone Delivery, drone de entrega, que no contexto da Smart City vai ser muito relevante, né? Todos devem imaginar. E atualmente a gente tem 19 modelos autorizados pela ANAC, isso significa aproximadamente 80% de todos os modelos que a ANAC já autorizou. Então, que a ANAC já concluiu o processo de certificação, fomos nós que conduzimos. Mais de 200 aeronaves com certificado de aeronavegabilidade que hoje estão voando BVLOS e mais 12 processos em andamento de aeronaves de vários tamanhos e vários tipos. Então, a nossa proposta é justamente essa de construir a nova aviação através de uma empresa de consultoria em projeto e certificação de drones profissionais. Aqui vai ser um briefing da conversa de hoje. Eu vou passar sobre alguns aspectos dos órgãos reguladores que atuam sobre essa tecnologia, alguns aspectos do CONOPS, das operações dessas aeronaves, principalmente no contexto urbano, comentar brevemente alguns requisitos e meios de cumprimento, que eu acho que dentro da lógica de desenvolvimento de sistemas, né, que todos aqui estão estudando, é muito relevante para a gestão de requisitos e gestão de meios de cumprimento. Apresentar alguns casos de uso, perspectivas do futuro, e daí sim abrir para perguntas. Mas, como o professor bem falou, caso alguém tenha alguma pergunta no meio do caminho, pode me interromper, por favor. Falando dos órgãos reguladores, né? A gente tem a ANAC, o DCEA, a Anatel, o Ministério da Defesa, o Ministério da Agricultura e vários outros órgãos relacionados a algumas atividades fim dos drones, né? Mas o seu core acaba envolvendo mesmo a ANAC, que regula os pilotos e operadores, as aeronaves e o centro de manutenção, o DCEA, que regula a ocupação do espaço aéreo. E no caso dos drones, inerentemente, a gente tem a presença da Anatel, já que o próprio nome diz, né, aeronave remotamente pilotada, significa que tem alguém remoto, né, que usa tecnologias de transmissão, né, via ondas eletromagnéticas e tudo mais, transceptores de radiação restrita, como a Anatel nomeia, né, que vincula o drone, a aeronave não tripulada, com o seu piloto em solo. E esse link que existe entre essas duas pontas é chamado de C2 link, que é de comando e controle. Então, o piloto manda comando e recebe informações para permitir o controle. E é assim que a lógica ocorre, né? O Ministério da Defesa entra no contexto do aerolevantamento, que é uma das atividades fim dos drones, né? E o Ministério da Agricultura na lógica das aplicações aeroagrícolas, né? Que também vem sendo muito explorado por essa tecnologia. Aí a gente entra no contexto do CONOPS, né? Que com certeza durante o estudo do desenvolvimento de sistemas é uma das primeiras partes a gente identificar qual é o conceito da operação desse produto que está sendo desenvolvido, no caso dos drones. Isso também tem um reflexo no enquadramento regulatório, né? Isso passa pelo tamanho da aeronave, por exemplo, as aeronaves de diferentes tamanhos têm na ANAC diferentes classes, né? Sendo classe 3 aeronaves que vão de 0 a 25 quilos, classe 2 de 25 a 150 quilos e classe 1 acima de 150 quilos, de forma proporcional ao seu peso máximo de decolagem e, consequentemente, aos requisitos, né? É, por estar relacionado também ao nível de risco, né? De cada um desses tamanhos de aeronaves, digamos assim. Outro ponto que como que eu comentei rapidamente, é a capacidade do piloto de enxergar ou não essa aeronave. Então a gente tem o voo dentro da linha de visada do piloto, que é chamado de voo veloz, em Visual Line of Sight. O voo auxiliado por um observador, onde o piloto está em contato com esse observador. E esse observador sim está no visual com a aeronave, que é chamado de voo EVELOS, Extended Visual Line of Sight. E o voo onde ninguém, nem o piloto, nem nenhum observador, está vendo a aeronave. E através dos sistemas embarcados, ela tem que prover para o piloto meios suficientes para permitir uma pilotagem, né, uma navegação aérea em níveis de segurança apropriados. E é essa
digamos assim, o estilo de pilotagem é, de maior nível de risco, obviamente, né? Porque não tem ninguém visualizando a aeronave diretamente. E também que resulta em algumas necessidades de certificação aqui no Brasil. Outra característica relevante do CONOPS é a altura de voo, né? A altitude. Se o drone voa até 400 pés do nível do solo, é, ele está num espaço aéreo pouquíssimo ocupado por aeronaves tripuladas, então existe uma certa diminuição dos níveis de requisitos aplicados. Já se o drone vai acima desse limite dos 400 pés no nível do solo, já entra em alguns espaços aéreos que potencialmente podem ser ocupados por aeronaves tripuladas, então já tem um maior nível de exigência também. E por fim, uma questão relacionada ao nível de automatismo. E daí vale a pena abordar um pouquinho dois conceitos, né, que a ANAC traz e que o grande público também às vezes não tem tão claro, né? Que é a questão do voo autônomo. Então, para a ANAC, a operação autônoma é aquela a qual, em condição normal, a aeronave não é possível, em condição normal, não é possível a intervenção do piloto remoto no voo ou parte dele. Então, é basicamente aquela aeronave que está decidindo por si mesma, né, o que fazer naquele voo sem a possibilidade do piloto atuar. Enquanto um voo automatizado ou um automático onde a aeronave desempenha sim funções pré-determinadas, mas em qualquer momento do voo o piloto pode atuar, comandando uma terminação de voo, um retorno para casa, ou mesmo mudando a própria rota da aeronave. No Brasil, então deu para entender bem claramente esses dois conceitos, e no Brasil dá para falar que o voo autônomo é, não é permitido. Então é proibida a operação autônoma de aeronaves não tripuladas. Esse é autônomo nesse significado que eu acabei de descrever, quando não é possível atuar sobre o drone, em voo normal. E quando o voo não é normal, no caso de falha, né? E daí a ANAC prevê já sendo admitida a possibilidade de voo autônomo somente em caso de falha do enlace de comando e controle. O enlace de comando e controle é aquele link C2 que eu acabei de comentar, né? Que é quando o drone precisa fazer alguma ação de contingência. A gente vai falar um pouco disso também. Por exemplo, como dar um return to home, quando perde esse link. Nesse período que o drone está voltando, não significa que o piloto está cometendo ilegalidade, né? E está susceptível a alguma sanção a partir desse momento, porque realmente a ANAC compreende que a eventualidade de perda de link é é um evento de probabilidade alta, por vários fatores, né? Mas que é a única hipótese que é autorizado esse voo autônomo, quando a aeronave, de fato, nesse caminho de retorno, não consegue, não pode ser comandada, né, pelo piloto. Em todas as outras condições, o que é permitido é o voo automático ou automatizado e não o voo autônomo. Beleza? Outra questão relevante no CONOPS é o local sobrevoado, né? Considerando que no Brasil as áreas distantes de terceiros são as áreas onde a projeção da aeronave no solo respeita o limite de 30 metros para pessoas, né? Para pessoas que não participam daquela operação, que são chamadas de não anuentes ou terceiros, né? Beleza? E daí, nesse sentido, o oposto de uma pessoa não anuente e terceira é uma pessoa anuente ou uma pessoa envolvida, que são o caso de pessoas que deram sua expressa anuência para o drone voar sobre suas cabeças, né? E vale dizer que várias experiências que é o que acontece, por exemplo, no caso de shows, né? Que eu até comentei um tema engraçado aqui, que durante a música Meteoro, do Luan Santana, teve um acidente. Isso, isso faz um tempo já, foi em 2022, que, que causou a abertura de um processo contra o piloto desse drone. A Aero Drones até fez uma participação lá na Rede Globo para comentar o caso. E, de fato, a moça que foi atingida e cortou o supercílio ali, é, o juiz no final deu
a causa para ela foi é, enfim, no julgamento final lá, o piloto do drone, a empresa que estava pilotando o drone, teve que é, pagar, eu esqueci o termo exato no direito, né? Mas Indenização? indenizar, exatamente. Obrigado. Indenizar ela com R$ 48.000 de danos morais e pela dano físico, né? Risco à vida e tudo mais. Mesmo ela tendo dado a anuência dela no convite do show de que teria um drone voando. Então, só para falar que existe essa questão da anuência, mas acima dela existe uma questão de várias normas e vários outros textos da norma da ANAC atrelados a um voo seguro ou ao piloto não ser imprudente nas manobras e tudo mais, o que nem sempre acontece. Características do Conops que podem também aumentar o nível de complexidade é quando o drone ele é pilotado por mais de um piloto, né? Ou quando os dois pilotos atuam ao mesmo tempo, geralmente dividindo funções ali na pilotagem. Ou quando existe um que a gente chama de chaveamento de estação, né? O drone decola num piloto e ele passa para outro. Isso também é um aumento de complexidade quando a gente avalia o ConOps dessas aeronaves. E o contrário também, quando um mesmo piloto está pilotando mais do que uma aeronave. Isso é previsto na regulação da ANAC, porém exige uma certa autorização especial. Caso contrário, um drone só pode ser pilotado por um único piloto de cada vez. Beleza? Eu ouvi um barulhinho. É. Não, não era desrespeito a mim, né? Mas fiquem à vontade se alguém quiser interromper, tirar alguma dúvida. Ainda sobre um reflexo desse processo de identificação do ConOps, culmina em elencar os requisitos aplicáveis, né? E daí vale dizer qual é a base da regulação atual dos drones no Brasil, que é justamente o RBAC Eco 94. Então, é, considerado o pioneirismo do Brasil na aviação e a relevância da ANAC num cenário internacional, né, sendo uma autoridade do mesmo nível de importância de FAA e EASA, principalmente pela existência da Embraer no país, a ANAC propôs uma regulação que é diferente, né? Ela foi publicada lá em 2017, veio evoluindo com o tempo, mas é diferente das bases usadas hoje, né, no FAA e na EASA, e passa pelo que a gente conhece de aviação, né? Desde as fases de projeto, as fases de operação e as fases de manutenção do uso dessas aeronaves. Em cada uma dessas etapas são justamente subpartes do próprio regulamento, né? Falando de cada um dos aspectos. E um deles é justamente essa fase inicial do projeto da aeronave e do processo de certificação do design de aeronave, que a ANAC batizou, no caso das aeronaves não tripuladas, de autorização de projeto, que é o paralelo da certificação de tipo para aeronaves certificadas, né, para aeronaves de maior porte. Beleza? E daí a autorização de projeto, em grossas linhas, é o processo de demonstrar de maneira aceitável pela ANAC que o RPAS, que é uma sigla, né, para Remote Pilot Aircraft Systems, aí até a relevância para essa ênfase, né, em engenharia de sistemas, satisfaz os requisitos aplicáveis. Então, existe a necessidade de um engenheiro aeronáutico responsável para a condução desse processo junto à agência. E essa daqui é uma foto da primeira autorização de projeto concluída. Esse aqui foi o drone, é o IB, é um drone de fabricação suíça, que é muito utilizado no Brasil para mapeamento. Beleza? Aí eu trouxe aqui mais como uma provocação também, um dos requisitos que existe na RBAC, né? Que é sobre o sistema de navegação. E daí eu volto aqui só para salientar o quão, é, digamos assim, abrangente, né? E pode ser a demonstração, porque a ANAC deixou isso propositalmente, né? Muito pouco prescritivo, os requisitos de drone, seguindo uma lógica também bem moderna de regulação
eles não limitam a tecnologia, a ANAC se identifica como incapaz de estabelecer limites claros assim aos sistemas da aeronave, porque podem surgir muitas coisas e a velocidade da indústria é muito maior do que a do regulador. Então, os aspectos são muito abrangentes. Você vê, demonstrar de maneira aceitável satisfaz os requisitos aplicáveis, né? Então, é tudo meio é, abstrato, assim, né? Que na verdade é uma nova tendência regulatória, como eu comentei, que a gente chama de regulado por performance, né? É, e não de forma prescritiva pelo design do sistema. Mas um exemplo disso é do sistema de navegação. Então a gente tem um requisito aqui que é possuir um sistema de navegação com desempenho e confiabilidade suficiente para garantir a segurança da operação. Então, assim, novamente, é um requisito muito amplo que pode ser demonstrado de maneiras diferentes, né? E daí a ANAC mesmo sugere um meio de cumprimento numa IS dedicada, que é a IS 94002, um encaminhamento para a gente demonstrar essa parte do desempenho e confiabilidade suficientes, né? Isso envolve, por exemplo, cálculo dos limites da precisão e do desempenho desse sistema de navegação, procedimentos de emergência no caso da degradação desse sistema, cenários de falha detalhados em uma análise de segurança que inclui desde ações da tripulação quanto automatismos e até um emergency response plan, né, um plano de resposta em emergência no caso realmente tudo der errado, um nível de redundância para sistemas de navegação com alerta de discrepância entre eles para de certa forma aumentar a robustez da confiabilidade da informação de navegação e o potencial de dano em solo no caso de falha total, considerando que casos catastróficos, né, não podem ser unicamente baseados em navegação por satélite, né, GNSS. Lembrando que no caso dos drones, catastrófico não necessariamente é a perda da aeronave, diferente de uma aeronave tripulada, o drone não carrega ninguém, então o drone cair não é exatamente muito crítico. O problema é onde ele está caindo, né? Então, um cenário mais catastrófico no caso de voo de drones é a que a gente chama de evento de flyaway, que é quando o drone sai do volume aprovado pela ANAC, onde o operador fez uma análise do nível de risco aceitável e tudo mais. Se ele sai desse volume, aí sim ele pode é, cair, né, e ir em direção a um lugar com alta concentração de pessoas ou qualquer lugar que o nível de risco não foi propriamente avaliado, né? Então esse sim é o cenário mais catastrófico no caso das aeronaves não tripuladas. E daí eu abordo um pouquinho essa questão dos limites de desempenho, de precisão, que são metodologias que a gente traz da aviação tripulada, que é o PDN, né? É, usado justamente para avaliação do nível de precisão do sistema de navegação, que, que é resultado da somatória de níveis de precisão de vários fatores de um sistema de navegação, que podem envolver, inicialmente, um erro de definição da própria rota, que a gente chama de Path Definition Error, que é esse aqui, que é basicamente o erro do mapa. Então, quando você seleciona a rota do drone baseado no mapa, esse mapa ele tem inerentemente erros, né? Que podem fazer com que talvez essa rua aqui no mapa está aqui, possa estar talvez aqui embaixo, imediatamente embaixo aqui da rota do drone. Então, esse nível de confiabilidade do mapa base usado para definição da rota é muito relevante no caso da precisão do sistema de navegação das aeronaves não tripuladas. Outra fonte de erro muito grande é o Flight Technical Error, que é o FTE, que é a capacidade da aeronave de seguir a rota pré-determinada. Então, não necessariamente, bem, o pessoal do sistema de controle, né, sabe bem o que é isso. Não necessariamente um waypoint, o drone passa exatamente em cima dele, né, tem um certo erro relacionado com a controlabilidade, manobrabilidade, é, configuração, questões de limites até ambientais, né, nível de vento e tudo mais, capacidade do drone de perseguir aquela rota desejada, né? Obviamente que características de drones, e considerando várias configurações, né, por exemplo, um drone multirotor,
tem uma precisão do FTE muito menor do que um drone asa fixa, né? Deve-se imaginar. Mas é das análises que a gente faz. E o outro é o erro intrínseco do próprio sistema de medição, do próprio sistema de navegação embarcado. No caso de GNSS, por exemplo, seria a precisão do sensor, o quanto que ele está errando entre a coordenada real e a coordenada indicada, né? Então, isso é altamente influenciado por vários fatores, como a gente comentou, né? Um deles, num cenário puxando a sardinha para a área urbana, é as obstruções, né? Então, basicamente a influência de obstruções na matriz de diluição do cálculo, né, da precisão do sistema de navegação. Que aqui a gente tem um exemplo disso, né, que o número de satélites aumenta aqui na escalinha do verde, dá para ver, quando você tem um menor nível de obstrução. Outro fator relevante, principalmente no contexto urbano, é o recente lançamento do 5G, considerando que o 5G tem uma faixa de frequência muito próxima do que seria a de GPS, né, de GNSS, mas o satélite está a 20 mil quilômetros aqui e emite um sinalzinho muito fraco, enquanto o 5G tem uma antena aqui do seu lado emitindo numa frequência próxima. Então a gente vem observando vários tipos de potencial interferência entre os sinais do GPS, do 5G e novas tecnologias de jamming também, que propositalmente bagunçam um pouco a precisão. E até por isso que enfim, tem aqueles vários outros critérios de estabelecimento de robustez do sistema de navegação de aeronaves não tripuladas. Beleza? E, e daí, tudo isso é muito relevante, principalmente no contexto urbano, porque o estabelecimento das rotas dentro da cidade, assim como as aerovias, né, de aeronaves tripuladas, ela distribui, baseado no risco, as rotas aceitáveis ou não para os drones, né? Então, por exemplo, se você está voando em São Paulo, preferencialmente você vai estabelecer uma rota que vai sobre a marginal, o rio, né? E não em cima da marginal de carro, né? Aquelas 8, 9 faixas que tem do lado do rio, né? Então, o estabelecimento de uma rota desenhada para ter um nível de risco, na existência de uma imprecisão do sistema de navegação, pode se transformar numa rota muito arriscada. Então, por isso, essa interface entre a rota e a precisão do sistema de navegação. E tudo isso é dentro de um contexto do uso de drones no futuro, né? É muito discutido numa realidade futura que a gente chama de UTM, que é UAS Traffic Management, que basicamente é o estabelecimento de rotas pré-definidas e de um sistema de gerenciamento de tráfego aéreo autônomo, né? Que um programa de computador que estabelece regras ali de ocupação do espaço aéreo que, de certa forma, independem da existência de um controlador de tráfego aéreo tomando as decisões como é feito hoje na aviação tripulada. E a gente fez uma contribuição grande, enfim, né, grande, é, com maior humildade assim, mas a gente propôs dentro de um contexto da ICAO o estabelecimento de alguns critérios para algumas classes no espaço aéreo baseado nesse cálculo da precisão do sistema de navegação, e isso está sendo discutido em meio da implementação desse sistema UTM hoje a nível ICAO, e a gente teve o privilégio de apresentar isso lá em Montreal no final de 2023. E daí eu venho falar de algumas consequências disso também, que é, por exemplo, no caso de missões de entrega de drone delivery, de uma exigência maior de um nível de precisão do sistema de navegação, dependendo da fase do voo. Então, por exemplo, o drone delivery, que visa pousar num spot específico, né, é o caso aqui da Speedbird, que é um dos nossos clientes, exigiu um dimensionamento de sistemas de
auxílio de pouso, né? Meio que seria um novo ILS que a gente chamou, né? Mas focado para os drones, que não tem o piloto ali tomando as decisões finas ali no caso da aproximação. Mas tudo isso é subsídio e desenvolvimento tecnológico que está acontecendo em paralelo, né, para viabilizar essas operações num nível de precisão aceitável para a ANAC. E, e também vale dizer, dentro desse contexto de voos urbanos, que hoje no Brasil, pasmem todos, né, não é permitida a autorização de sobrevoo de pessoas não anuentes, né, para qualquer drone que tenha mais do que 250 gramas. Então, é, esse voo só é permitido no caso de órgãos de segurança pública, de fiscalização tributária, combate de vetores de transmissão de doenças, defesa civil, como está exposto aqui no parágrafo Golf, né? Mas a via de regra é o parágrafo Fox, onde é, somente é permitido em áreas distantes de terceiros, e áreas distantes de terceiros, como a gente viu lá no começo, significa uma distância de no mínimo 30 metros entre a projeção do drone e qualquer pessoa que não participa da operação. Então, isso é um grande tabu que vem sendo discutido muito no contexto, não só aqui da ANAC no Brasil, mas no contexto internacional, que é a introdução de sistemas de diminuição de risco, como o caso de proteção de hélices, airbags, paraquedas, para, enfim, cativar as autoridades do nível de acessibilidade do voo de pessoas não anuentes, né? É algo que está acontecendo. Esse ano mesmo, a ANAC abriu consulta pública para uma nova regra que visa permitir esse tipo de operação, mas ainda não é uma realidade no Brasil. E, é, e daí eu comento o caso, né, de voo sobre pessoas não anuentes para algumas missões específicas, como é o caso de combate a vetores de doenças e tudo mais, né? Aí, alguns casos de uso. A gente tem aqui o caso de uso para show de luzes, né? Então a L-Drones aprovou o maior show de luzes de drones, né? Multidrone da América Latina, 1.000 drones que no ano novo de 2023 para 2024 voaram lá em Balneário Camboriú. Muito legal, uma iniciativa dos Emirados Árabes junto com a prefeitura de Balneário. É, e esse tipo de operação envolve uma aprovação específica da ANAC e tudo mais, né? É muito legal. E é um tipo de uso típico também de cenários urbanos, né? Então tem todo o cuidado ali do que a gente precisa garantir. Nesse caso de Balneário Camboriú, uma decolagem da praia que tem um corredorzinho fininho, sem passar em cima de ninguém, e uma projeção sobre o mar para diminuir o nível de risco das pessoas da praia, da areia e tudo mais. E tudo isso é um exercício que a gente faz diariamente aqui na empresa. Outro caso de uso é para inspeções. Então, na construção civil, desde a inspeção de fachada para ver desplacamento, né, de fachada, que é um tema muito importante, a parte de acompanhamento de obra, a parte de verificação de fugas de energia, né? Na, só por curiosidade, na Alemanha, hoje, é, necessariamente é feita uma inspeção por drone, né, para avaliar a eficiência térmica dos prédios, né, considerando metas de uso de eficiência energética, né, que o país tem, principalmente no inverno, de não ficar perdendo energia ali nas janelas, por exemplo. Então, o drone, através de imagens termográficas, avalia o nível de eficiência térmica dos prédios e tudo mais. O uso, obviamente, por autoridades policiais, né? Então, o que beneficia muito a parte de segurança operacional também e até segurança das pessoas ali, né? Tanto do policial quanto das pessoas no entorno, enfim, para possíveis abordagens. Bem, falando de casos de uso típicos de uso urbano, né? E que dá para ver que tem uma certo espectro limitado pelo fato de os drones não poderem voar sobre pessoas não anuentes quando não estão na mão do Estado. Então, só uma provocação que a gente ainda tá num processo de superar aqui no Brasil. E perspectivas para o futuro, né? Então, tem grandes desafios em relação à acomodação
dessa aviação não tripulada num cenário que porventura já esteja ocupado por aeronaves tripuladas, principalmente nas regiões próximas de aeroportos. A gente tem sucessivos casos de fechamento de aeroportos devido à presença de drones. Isso é um impacto gigantesco na aviação e no uso, né, das aeronaves, na segurança operacional, que está sendo discutido. E, obviamente, é proporcionalmente diferente quando a gente fala a nível urbano, né, pela densidade ali de aeronaves, principalmente, por exemplo, em São Paulo, é, e no contexto rural. Também vale dizer que os drones estão é, nucleando várias tecnologias que no futuro serão usadas por aeronaves eVTOL que estão sendo desenvolvidas, como é o caso do sistema de precisão de navegação para pouso, né, que eu comentei, essa parte da infraestrutura do drone porto, o que que precisa ter no drone porto, e está sendo usado para, de certa forma, estabelecer os critérios para o vertiport, né? Inclusive, essa foto do Eve está até desatualizada, que o conceito novo não tem mais essas asas tão estranhas assim. É, e consolidação de regulações mais avançadas, né? Que é o que eu falei. Essa parte de permitir o voo sobre pessoas, estabelecimento de critérios para ruído, para certificação de pilotos, tudo isso vem sendo muito discutido junto à ANAC, né? E é uma constante evolução dos meios de cumprimento. Então, o que eu comentei, que hoje talvez é um meio de cumprimento para estabelecimento da precisão do sistema de navegação, talvez amanhã seja diferente, porque a gente tem uma integração com o sistema inercial, tem outra metodologia usando talvez antenas no solo, e isso vem evoluindo muito rápido, assim. Então, é uma dinâmica muito bacana para os engenheiros, né? Engenheiros que se propõem a trabalhar com isso, essa velocidade de mudança ali dos meios de cumprimento e das tecnologias envolvidas, justamente mirando o amadurecimento regulatório. E uma, com isso, né, uma perspectiva grande de crescimento de mercado, junto com o avançar dessas barreiras regulatórias, consequentemente espera-se uma adesão maior para várias esferas da indústria. Então, a gente quis trazer aqui um pouco do que é a aviação comercial e do que é o retrato dos drones hoje. Então, hoje, mais ou menos 70% do investimento em drones são drones de defesa, né? É, e uso de drone de uso de hobby, digamos assim, consumer, que a gente fala é 17%, e de uso comercial mesmo, só 13%. É, enquanto que, quando a gente fala de aviação tripulada, a gente tem mais de 50%, 57% de aviação comercial. O que a gente considera, é, guardado as devidas proporções, e também tende a ser uma proporção num estado de maturidade maior dos drones também, da aviação não tripulada também, com um uso muito amplo das aeronaves não tripuladas para finalidades comerciais, o que não é a realidade hoje. Então, o que a gente lê de tendência é um grande crescimento das aplicações comerciais à medida que essas barreiras regulatórias vão sendo vencidas e que a própria tecnologia vem conseguindo demonstrar para as autoridades aeronáuticas o nível de confiabilidade e segurança necessária, né, para dar esses próximos passos. Então é nisso que a Aerodrone vem trabalhando diariamente. Bem, depois, o professor pediu para eu fazer na ordem de 40 a 50 minutos, eu tentei me adequar a isso, até falei meio rápido, espero que tenha alguém acordado ainda. Mas agora eu queria abrir para perguntas. Deixa eu voltar aqui para a tela. Adorei a figura final. Maravilha, muito bom. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Excelente, muito legal ver essa. A gente tinha tido alguma coisa na área de drones, mas mais na área de desenvolvimento, não na área de certificação. Então, acho que isso abre portas muito interessantes aí para a gente, com novas curiosidades, enfim. O Eu dia já está imaginei acabando.
eu até troco muitas figurinhas com o Antônio, né? Com o Antônio Carlos da UD. Ele, Sim, ele me comentou que fez uma dinâmica legal de desenvolvimento até, né, dessas aeronaves. E daí eu quis trazer de propósito um aspecto mais regulatório, mais de meio de cumprimento, né, de questão de demonstração de cumprimento de requisito, que é a outra ponta da lança, né? Depois que tá exato, voando, precisa estar voando bem, né, a nível de conseguir demonstrar para a autoridade essas exato. características. E o pessoal da turma 2024 participou desse módulo aí que mais desenvolvimento, e agora você trazer a parte de certificação, acho que fecha bem o pacote, né? E já temos algumas mãozinhas levantadas aí. O Diego levantou primeiro, manda lá. Opa, tudo bem? Boa noite aí, pessoal. Boa noite, obrigado pela apresentação aí. É, fiquei, fiquei com uma dúvida, na verdade, uma dúvida, né? Você falou da certificação da ANAC, que ainda está bem engatinhando ainda, tá muito, vamos falar raso, né? Para não falar uma palavra muito forte. E eu queria saber se no FAA também está nesse nível ou se já está um pouco mais avançado, ou se você não teve oportunidade ainda de ver o FAA, queria saber como que está o FAA nessa questão de certificação. Perfeito, Diego. Então, vale dizer que eu não diria que a ANAC e nem os processos de certificação estão rasos, assim. Eles estão muito bem estabelecidos, na verdade. O que acontece é que, eu salientei, é um grande nível de restrição, digamos, né? Então, existe um processo de certificação muito amadurecido, né? A Eledrone já concluiu ele para 19 modelos, igual eu comentei. Na ANAC ao todo já foram aprovadas, eu acho que 23 ou 24 modelos. Então, considerando o número de aeronaves tripuladas que a aeronave já certificou, a gente já superou, né? É, o número de aeronaves certificadas não tripuladas versus o número de aeronaves certificadas tripuladas, né? Da, nas famílias ali do 190, agora do E2, do 145, que são certificações que a ANAC mesmo conduziu. Então não dá para a gente falar que a ANAC tá rasa nesse sentido. O que acontece sim é é uma, é, digamos assim, redução do nível de autorização, né? Então a gente tem que remar muito para a ANAC aprovar só um pouquinho, né? Um voo ali da ordem de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. A gente aprovou recentemente um voo de 200 quilômetros, mas sempre sobre áreas não urbanas, né? Então a gente vem engatinhando, mas vem engatinhando a passos consistentes. E, e o FA, ele tá com uma abordagem desde... Em 2018, a gente participou de um simpósio lá do FA, e o FA tem mais corpo do ponto de vista de agência, né? Então, infinitamente, o que tem talvez em um departamento de um estado americano é o que tem em todo o corpo de reguladores aqui da ANAC, no Brasil inteiro, né? Mas eles tiveram uma postura muito, muito menos adepta a essa perspectiva das aeronaves não tripuladas num caso do processo de certificação. Então, a ANAC, por exemplo, desde 2017 já estabeleceu processo bem claro de certificação, enquanto o FAA simplesmente proibia e trabalhava sempre a nível de isenção, ou waivers, que a gente chama, né, para cumprimento de requisitos. Isso fez com que as aprovações no FAA fossem muito pontuais, caso a caso, e de escopo muito fechado. Então, é um operador, uma aeronave, um piloto em uma região. Então, isso limitou bastante a popularização de voos mais sofisticados nos Estados Unidos, né? E, e só esse ano, em julho desse ano, que o FAA, que até então estava valendo parte 107, que teve publicação lá em 2017 também, que era esse cenário bem restritivo que eu comentei. Só esse ano a FAA lançou o parte 108, que tende a ter critérios mais estabelecidos de processo de certificação, que até então o FAA não tinha processo de certificação bem estabelecidos. É, mas a ANAC sim. Então dá para falar que o Brasil está na frente, assim, do ponto de vista de maturidade dos processos de certificação,
mas não está na frente do ponto de vista de nível de complexidade das operações permitidas pela regulação, né? Então, são realidades diferentes, e esse aspecto que eu estou falando agora está muito relacionado com o fato de lá no FA eles terem número de funcionários suficiente para analisar esses casos a casos, enquanto aqui ou a ANAC estabelecia um critério único, ou ela não ia ter braço ali para tocar todos os processos, né? E daí, no final, foi uma abordagem de muito sucesso que de certa forma, foi seguida pela IASA e pelo FA atualmente. Essa questão de estabelecimento de requisitos de performance e de requisitos de projeto para autorização de alguns tipos de operação, mas a gente está no meio do caminho. Também tem uma tendência de harmonização, né, desses requisitos. O FAA, a ANAC, a EASA e o Transport Canada também, CAC também, TCAA, né, também conversam bastante para tentar harmonizar isso, mas a gente ainda está construindo essa harmonização. Não chegamos lá ainda. Mais ou menos esse é um cenário global. Ah, bem bacana. Obrigado pela resposta. Foi bem aprofundada. Gostei bastante. Legal. Bruno? Oi, Lucas, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Bruno. Muito obrigado pela palestra. Eu fiquei em dúvida em uma parte específica sobre quando você falou sobre o novo ILS que vocês fizeram. Queria saber qual que é a diferença dele para um autoland já convencional de uma Cube Org ou usando um AirDoPilot e tudo mais. E também um pouso com um RTK comum, né? E esse novo ILS que você mencionou. Não, perfeito. Quando eu falo ILS, a referência, na verdade, está na aviação tripulada, né? Então, eu estou falando das tecnologias de glide slope, de aeroportos mesmo, né? De aviação tripulada, né? Você já partiu de uma perspectiva já de alguém que talvez já trabalhe com drones, né? Da parte de autolanding de alguns pilotos automáticos do mercado, né? Uhum. Mas por quê? Porque quando a gente fala de sistemas certificados de pouso de precisão, a gente está falando do que é embarcado hoje numa aeronave nível CAT 2 ou superior, né, para pouso por instrumentos, como é o caso do A320, enfim, das aeronaves comerciais, né? Mas aí, só para te colocar de onde está vindo isso que eu chamei de novo ILS, né? Mas a lógica é justamente essa, a de adaptar no meu site de pouso, né? Que no caso das aeronaves tripuladas seria no próprio aeroporto, através de antenas de rádio e tudo mais. No meu site de pouso, elementos que permitam um nível de precisão maior, né? E daí isso pode estar envolvido com uma tecnologia de maior precisão do sistema de navegação intrínseco da aeronave, que é o que você comentou do RTK, Uhum. para o GPS embarcado na aeronave, mas por vezes não é suficiente, e exige uma certa correção fina ali. Então, isso pode ser feito de várias formas diferentes, né? Mas normalmente é quando a gente integra no vertiporto, drone porto ou qualquer porto que a gente chame ali para o site de pouso, sistemas que, conversando com a aeronave, permitam a precisão com um nível de erro centesimal, né? Então, isso está relacionado, por exemplo, a um tracking de laser, por exemplo, né? Às vezes um feixe laser que pode ser traqueado por algum sensor óptico na aeronave, às vezes a existência de marcadores, né? Que com câmera e visão computacional podem direcionar ao site de pouso exato. A própria existência de outro GPS para correção no ponto de pouso e que daí conversa com o GPS do drone e tenta harmonizar ali a posição com um nível de precisão mais elevado. Então,
não existe resposta única, né? Mas é uma combinação de tudo isso que a gente está falando para permitir o pouso de precisão. Certo. E essa precisão esse sistema, você tem um valor de quanto vocês conseguiam chegar? É, é, Em para média. permitir, para permitir um pouso num ponto, né? Ele tem que ser, como eu coloquei, nível de centímetro, né? Aham. Então, hoje, é uma precisão de menos, assim, e daí varia de modelo para modelo o tamanho da aeronave, né? Mas para alguns modelos que a gente já provou, é da ordem de 30 centímetros. Também top. Com RTK, a gente usava o quadricóptero, né? Onde eu trabalhava. Aí a gente pousava com RTK, a gente aferiu, dava no máximo 3 centímetros. Mas também De erro? de erro. Mas era um erro Ah, difícil, hein? caro. Hum? Mas uma solução já comercial de RTK, né? Ah, mas é difícil, hein? 3 É. centímetros está no erro intrínseco do próprio RTK. Difícil. O, o que a gente tem que avaliar também é essa parte de, é, por exemplo, né? Porque existe a necessidade de uma correção no tempo, né? Da rota. Às vezes, quando você estabelece uma rota por waypoints, depois de um certo tempo, a, a, a precisão, né, dos pontos dos waypoints, ela vai mudando, né? E então tem que ter um certo critério de correção. Talvez se a gente fale de decolar de um ponto e vir e pousar no mesmo ponto, aí sim, entre uma decolagem e um pouso, só o sistema intrínseco do GPS, né, no caso, mesmo com a RTK, talvez permita esse nível de precisão que você está comentando. Isso. Mas quando a gente fala de, mas quando a gente fala de rotas pré-estabelecidas, Aham. imagina que numa cidade, vai, como São Carlos, você tem o ponto de decolagem, você tem que passar por esse waypoint obrigatórios nos próximos um ano, é, você vai precisar de uma correção Uhum. maior assim para garantir o tracking desses pontos, né? Sim, não, com certeza. Não, beleza. Tá bem explicado. Muito obrigado. Valeu. Leopoldo. Opa, boa noite a todos. Basicamente, tenho duas perguntas em relação à questão do voo autônomo. Essa questão do voo autônomo, da proibição, ainda envolve a questão da responsabilidade civil, de quem seria o responsável, fabricante ou operador? É o mesmo caso que acontece, digamos assim, com um carro autônomo? Boa pergunta, Leopoldo. É, nesse caso, talvez tenha uma seara de responsabilização, mas talvez essa, a solução desse ponto poderia ser mais simples pela ANAC, né? Simplesmente de estabelecer um culpado ali, nem que seja o próprio fabricante da aeronave. Mas o ponto crucial está mais relacionado à confiabilidade dos sistemas embarcados, né? Considerando que, diferente de aeronaves tripuladas, os sistemas embarcados do drone não têm uma confiabilidade bem definida, né? Tipo um 10 a menos 9, né? Alguma coisa assim, típico de um sistema certificado. A ANAC considera que o último layer de proteção é o próprio piloto, que está ali observando o comportamento daquele sistema e tem a prerrogativa de atuar numa ação de emergência, né, de contingência. O fato do piloto não estar no looping e não poder, ao identificar um mau funcionamento, atuar no sentido de segurança, é que, de certa forma, limita é, a ANAC a permitir esse nível de automatismo, né? A ponto de chamar autônomo, que é, na definição que eu coloquei, não sei se ficou bem claro, mas é quando ninguém consegue atuar sobre a aeronave, né? Quando ela está por ela mesma ali tomando as decisões. E daí é basicamente isso que acontece hoje, né? A gente não tem
uma confiabilidade do sistema bem estabelecida, e isso faz com que a ANAC confie ao piloto as ações de mitigação necessárias. Legal, entendi. Em relação ao piloto de drone, a legislação do RBAC está igual a de piloto de aeronaves, a 61, ou teria uma RBAC à parte, uma legislação já estaria amadurecida nessa parte da moderação do curso, da formação de piloto de drones? Ou ainda não está muito clara essa questão ainda? Piloto de drones? Perfeita pergunta, Leopoldo. Bem, o estabelecimento dos critérios está dentro do próprio RBAC Eco 94 para as aeronaves não tripuladas. Hoje, um drone classe 3 que voa abaixo de 400 pés, ele não tem a necessidade de habilitação, então o piloto não é avaliado pela ANAC, ele está automaticamente considerado capaz de voar, mesmo que de forma B-veloz. Então, quando eu estou falando de aeronaves classe 3, ou seja, menor que 25 quilos, abaixo de 400 pés. Ou seja, não ocupando espaço aéreo onde existe a possibilidade de ser ocupado por uma aeronave tripulada. Beleza. Mas o próprio RBAC F94 traz a necessidade de habilitação, ou quando você fura esse teto de 400 pés, quando você voa mais alto, ou quando o drone cresce. Drones classe 2, por exemplo, já envolvem habilitação e também envolvem CMA, né, Certificado Médico Aeronáutico, vários outros critérios de capacidade física. Agora, vale dizer que a ANAC não escreveu na pedra os critérios para essa habilitação. Ela conferiu ao próprio fabricante da aeronave, tirando a parte de capacidade física. A capacidade física tem lá um CMA de quinta classe, que daí tem outros RBACs que dizem basicamente o que a pessoa pode ter do ponto de vista de saúde, né, para poder ser o piloto dessa aeronave. Mas do ponto de vista de habilidade, né, o que a ANAC avaliou? Poxa, eu não sou capaz hoje de dizer o que é necessário para um piloto pilotar um drone com essa heterogeneidade de modelos que existem, né? E formas de comando. Tem drone que se pilota no computador, tem drone que se pilota no controle remoto, tem drone que se pilota no joystick, tem drone que se pilota de forma totalmente remota, assim. Você está aqui em São Paulo pilotando um drone no Pará. Então, a ANAC, na impossibilidade de ela estabelecer critérios comuns, que é o que existe, uma certa harmonização do método de pilotagem, né, para as aeronaves tripuladas. Você pega um Cessna e um Piper, né, são pilotados, né, mesmo um Embraer, mesmo uma aeronave comercial, são pilotados com o mesmo tipo de comandos ali, né, e também estão todos ocupando o mesmo volume de espaço aéreo, né, então as regras do ar são parecidas e tudo mais. A ANAC não conseguiu estabelecer um nível comum para os drones. Então, durante o processo de certificação da aeronave, o próprio fabricante propõe uma necessidade de conhecimentos técnicos, né, e de habilidades também necessário para ser considerado habilitado para aquele modelo. Então, hoje o que acontece é isso. Durante o processo de certificação do projeto, a gente apresenta para a ANAC. Então, o piloto desse projeto vai precisar ter isso, aquilo e aquilo, ter esse e tal conhecimento, né? Obviamente que a gente bebe da fonte que a ANAC já tem, né? Então, por exemplo, conhecimentos de fraseologia ou de meteorologia. Não tem por que a gente inventar a roda. Então, a gente acaba usando boa parte do que é hoje requisito para um PP, por exemplo. Mas, quando a gente fala de conhecimentos técnicos e habilidades mesmo de pilotagem, aí é um mundo à parte para cada modelo de drone. Tá certo. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos, Lucas. Obrigado mesmo. Valeu, Leopoldo. Beleza. Sandro. Opa, oi Lucas, tudo bom? Cara, eu queria mais uma opinião mesmo, assim, do que você acha, né, sobre essa questão da ANAC já de partida
proibir, por exemplo, o voo autônomo, né? Você não poder ter um voo sem um operador. E aí a minha pergunta é no sentido de que se isso não vai acabar causando no mercado uma inibição do desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil, sabe? Se não seria melhor adotar um modelo talvez mais próximo do que a FAA tem, né? Que permite, né? Hoje, por exemplo, você tem drone de entrega da Amazon, que é autônomo, né? E aí você tem o desenvolvimento lá da tecnologia, né? E aí, desse jeito que a gente já estabeleceu aqui, parece que a gente está já querendo matar a coisa antes dela começar, né, no país. Eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso. É mais uma opinião mesmo, assim, não é nada nem tão técnico, não. Obrigado, hein? Boa Não, apresentação, valeu. obrigado, Sandro. Sandro, estruturas aí, Sandro Fadiga. Brincadeira, desculpa, Pior que eu não não sou, né? aguentei. Mas é a brincadeira clássica mesmo, na aeronáutica. Mas o que acontece? A ANAC, ela tem um cuidado de, às vezes, não matar a tecnologia por uma grande flexibilização, sabe? Existe um certo cuidado na consequência que eventuais acidentes podem causar na visão popular, digamos assim, né, da sociedade, daquela tecnologia. Então, se um drone cai, é, um drone, sei lá, ele perde o- qualquer condição de navegação, por exemplo, e tudo isso, e causa um acidente grave, com algumas fatalidades, isso talvez, pelo menos da visão do regulador, pode causar uma consequência muito mais danosa para o desenvolvimento tecnológico do que necessariamente é, um- uma certa restrição da, do tipo de voo, né, ou dos locais de voo. Então, existe esse plano de fundo de uma preocupação do regulador para, de um lado, não expor a sociedade a riscos inaceitáveis e, do outro lado, preservar para que a imagem daquela tecnologia não seja desnecessariamente manchada por alguns acidentes que poderiam ser evitados. Então, tem esse plano de fundo. Mas o que acontece na prática é que a restrição do voo autônomo não é relacionado com a limitação de desenvolvimento de tecnologia automáticas, né? Então, um exemplo do Amazon Prime, né, que é o drone da Amazon que está sendo muito usado lá em Phoenix, no Arizona. Ele é um drone automatizado. Ele não é autônomo. No contexto que na descrição que eu falei, né? Existe um piloto que está lá acompanhando o voo. E esse piloto tem prerrogativa de Mas atuar. aí eu posso te interromper que ele não atua sobre o drone, no caso do drone ter algum problema. É o drone que decide o que ele vai fazer. Aí isso aí eu posso falar com você porque eu trabalhei no projeto lá, entendeu? Então ele é autônomo no sentido de que se, por exemplo, tiver um bird strike lá, ele vai fazer um scan da área, ele vai falar, eu vou pousar aqui, e aí ele pousa lá. Tudo bem Não, mas o, que mas o piloto está se no isso loop. vai funcionar, não tem piloto. É isso que tá. Tem um operador que acompanha no centro de controle onde está cada drone e o que está acontecendo. Mas ele Não, não tem mas uma isso prerrogativa para a de ANAC é o intervenção de piloto. controle, entendeu? Ma- Entendi. Mas ele não intervém no controle, entendeu? O drone decide o que ele vai fazer lá na hora que der um problema. Ele vai descer aonde ele quiser, assim, o operador só vai ter a informação, digamos assim, sabe? É bem passivo mesmo, tá? Mas o operador, ele não tem a capacidade, não tem o C2 estabelecido com essa aeronave? Ele tem só um monitoramento, né? Ele só vê o que está acontecendo. Ele não tem um controle, assim. Eu acho que ele pode até emitir um comando assim, retorna para a base e tal, mas, por exemplo, num caso e isso eu posso te falar que é no caso das exceções mesmo, assim, por exemplo, sei lá, a bateria deu problema, o drone está perdendo energia muito rápido. O drone é que decide o que é que vai fazer. A decisão é do drone, assim. Ele tem um sistema mesmo de, de decisório ali, né? É tipo uma máquina de estado gigante, assim, né? Eu trabalhei, Uhum. inclusive, numa das partes foi justamente fazer o teste da máquina de estado, né? Que ela vai lá e, dado o cenário, ela decide o que vai fazer.
eu achei bem curioso, assim, também, quando eu vi isso. Eu fiquei até meio assim, sabe, meio bad smell, assim. Você pensa, pô, se isso aqui tem várias. E o drone, ele não é pequeno, ele tem 60 quilos, né? Então, Sim, eu conheço. se ele cair, e ele vai voar em cima de quintal, né? Então, assim, tem várias chances ali, né, da coisa acumular e dar problema, né? Então, é isso que eu achei bem curioso, né? De ter essa permissão do drone tomar a decisão do que vai fazer. Mas, assim, Bom, eu vou dizer que é, eu preciso ir a fundo, assim, talvez até depois eu possa pegar seu contato. Porque eu digo isso, porque assim, a ANAC também tem essa visão. Um comando de return to home para a ANAC é suficiente para declarar pilotável, entendeu? O piloto, pilotar o drone não significa assumir o controle, né? Significa poder atuar no caso de necessidade qualquer. Vamos supor, a gestão de tráfego aéreo é, emite um alerta porque tem uma operação do da, sei lá, da polícia ou da Força Aérea, de qualquer coisa, e quer que os drones no chão, né? Então o piloto tem lá a possibilidade de land now, de return to home, ou de, sei lá, qualquer ação. Isso é considerado pilotagem, né? Isso também serve para o Brasil e tem níveis de automatismos muito elevados. E por isso que eu digo que, entendi. por isso que eu digo que não necessariamente a proibição do voo autônomo é um grande limitador de desenvolvimento tecnológico, porque isso pode estar atrelado a um alto nível de automatismo, contanto que ainda preserve a existência de um ser humano que está acompanhando o voo e julgando ali a possibilidade de atuar, entendeu? Então, eu vejo mais dessa ótica, assim, a minha opinião. A minha opinião é que se a pessoa quer evoluir um nível de automatismo, como se descreveu da Amazon, como tem vários sistemas, até em uso no Brasil, que também fazem parecido, né, para seleção de crash sites e tudo mais. É, o fato do piloto estar no looping, talvez é uma perda de eficiência da solução, né, porque daí você tem o custo do piloto ali, que em 99% das vezes não vai fazer exatamente nada, né? Ele só vai ficar ali observando, né? E é um custo intimamente relacionado com a necessidade que a autoridade enxergou, que talvez a indústria não enxergue, né? Mas eu vejo que, apesar de ter uma barreira do ponto de vista de aumento de custo, não vem sendo uma barreira do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, minha opinião, assim. Legal, legal, obrigado. Valeu. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Não? Pô, várias perguntas aí, né, pessoal? Se interessou bastante aí. Ô, Lucas, eu vou fechar com mais uma, então. Existe alguma coisa relacionada a drone para voo em ambiente fechado? Existe alguma legislação ou algum projeto de certificação nesse sentido? Poxa, perfeito, professor. Olha, hoje, é, a ANAC considera tudo aeronave não tripulada, né? Mesmo as que não estão ocupando porções do espaço aéreo, que seria o caso de ambientes fechados. Mas, é, e daí, ou seja, ainda valem todas as regras em relação a sobrevoo de pessoas não anuentes, né? Então, vamos supor, dentro de um galpão, é, e que tá rolando um show lá, sei lá, alguma coisa, né? E o drone tá voando, não é porque o espaço é confinado, né, fechado, que não valem as regras dos drones. É, então continua valendo a RBAC. Mas os requisitos de conflito, né, de air risk, que a gente fala, de outras aeronaves, zeram, né? Não tem outras aeronaves ali. Então, hoje a gente tem alguns projetos relacionados a isso, é, principalmente na parte
inventário, aqueles drones que fazem contagem de pallets, né, e tudo mais, fazem inventários automatizados. A gente tem uns 3 clientes que fazem isso hoje, e eles têm toda uma tecnologia de, entre aspas, de sistema de navegação próprio, né? Tem umas antenas que você instala nos galpões para poder é, é, superar a deficiência do GPS, que não tem GPS nesses locais, né? E é bem legal, é uma super tecnologia assim. Você colocar esses pontos de referência e tudo mais. Mas esses drones ainda têm que atender às questões de voo bem veloz, de não sobrevoo sobre pessoas não anuentes, e esses pontos, assim, de estar no looping, inclusive, né? Igual a gente estava discutindo agora com o Sandro, tem piloto ainda necessário, né? É, mesmo em missões extremamente automatizadas, é o caso dessa contagem lá. O drone decola e começa a ler código de barra infinitamente, sem. E daí, por exemplo, a gente tem que desocupar aquele corredor, não pode ter ninguém, né? Ah, Operador lá. O piloto fica acompanhando num tablet lá, não necessariamente do lado do drone, mas próximo. Então tem sim alguns projetos nessa direção, assim, mas até tanto pelo tamanho do drone quanto pela não ocupação do espaço aéreo, é, tem um nível de risco bem reduzido essas operações. Então a gente é até bem suave, assim, comparando com drones de maior porte ou drones que estão voando em espaços aéreos urbanos, né? legal, interessante. Muito bom. É, mais alguém, pessoal? Não? Bom, então, pessoal, não esqueçam de assinar a lista aí. Algumas pessoas estão com problema, 2 pessoas reportaram problema de acessar a lista. Eu vou colocar a presença de vocês aí manualmente, tá? Não, as 2 pessoas que reportaram, mas o resto acho que tem quase todo mundo aí, pelo menos, conseguiu acessar. Bom, se ninguém mais tem perguntas, Lucas, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente, acho que foi super esclarecedor e acho que foi super completo também, né? Trouxe coisas muito interessantes aí. O Sinésio levantou a mão. Pergunta também, Sinésio. Manda lá. Não? Acho que ele levantou a mão por engano, então. Então, apertou errado, beleza. Então, Lucas, obrigado mais uma vez aí. Você sabe que você é da casa, as portas estão sempre abertas aí. E é muito bom poder contar com o seu apoio sempre aí. Pessoal, Obrigado. Eu deixei o meu e-mail na apresentação, mas quem quiser aerodrones.com.br pode entrar lá no nosso site, acessar Instagram, tudo mais essas coisas. Poxa, e para mim, professor, muito obrigado, na verdade, pela oportunidade, essa troca aí. Depois eu quero, quem quiser entrar em contato, trocar uma ideia, tem o pessoal, o Bruno, o Sandro, que eu vejo que já atuam no setor, para a gente é super enriquecedor, né? Essa troca de experiência, a gente está tentando realmente agregar nesse mercado dos não tripulados, juntando nossa experiência na indústria e essa interface com as autoridades reguladoras, né? Tentando com isso maximizar ao máximo o uso dessas aeronaves no mundo inteiro. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Sucesso a todos aí no curso. a gente agradece. Gente, obrigado então pela presença de todo mundo. Eu vou parar a gravação aqui. E a gente. Peraí, então, ó, só para não perder as contas aqui, pessoas que não conseguiram acessar, então, Karina, Edson, Fabrício e Daisy. Tá, se mais alguém não conseguiu aí, manda no WhatsApp para mim, que eu coloco a presença manualmente aí. Então, deixa eu parar a gravação aqui.